Prezados amigos, olá. Meu nome é Luiz Delória, eu sou professor de processo civil e venho aqui brevemente debater com os senhores e as senhoras a respeito do novo CPC. Em 27 de dezembro de 2014, houve a aprovação do novo Código de Processo Civil. No momento em que faço esta gravação, estamos aguardando a tramitação entre sair do Senado e ir à Presidência da República para que haja sanção e eventuais vetos, por certo. Temos diversas inovações no novo Código de Processo Civil, além de uma série de repetições. E neste breve encontro, neste breve momento, eu vou tratar com os senhores 10 das principais inovações. Não estou dizendo que são apenas 10 inovações no novo código. E também não estou dizendo que são as 10 mais importantes, porque temos bastante coisa para refletir. Mas, num breve bate-papo, trarei aos senhores 10 das principais inovações. Aquilo que me chama mais atenção, aquilo que eu acho melhor, aquilo que eu acho pior, enfim, uma reflexão para quem nos acompanha e quer ter uma primeira impressão a respeito do novo Código de Processo Civil. Pois bem, falando em novo processo, falando em começo, como é que funciona o começo do procedimento no novo Código de Processo Civil? Nós temos a criação de uma audiência obrigatória, pelo Código são raríssimas as hipóteses em que ela não vai acontecer, uma situação de audiência obrigatória de conciliação ou mediação, antes mesmo de se apresentar a contestação. Portanto, estando em termos a petição inicial, o juiz determina a citação do réu para comparecer a essa audiência, que deverá ser realizada perante um conciliador ou um mediador, e somente após a não realização do acordo, óbvio, se tiver acordo está resolvido, ótimo, se não tiver acordo é que começa a correr o prazo de contestação. É uma boa inovação? Como lógica, premissa é interessante. Vai trazer uma série de problemas práticos. Quem é o conciliador, quem é o mediador, se a gente tem estrutura para isso, daqui a um ano, quando entrar em vigor o código. Mas a ideia, sem dúvida nenhuma, é boa. Mas também tem um lado negativo, sem pensar na estrutura. Aquele réu que quer atravancar o processo, ele vai falar, beleza, vamos fazer mais de uma audiência de conciliação. Além da primeira audiência, vamos para uma segunda audiência de conciliação. O código permite isso. Mas claro, a gente não tem que presumir que vai dar errado, a gente tem que falar vai ter só gente de má fé. Mas também a gente pode achar que vai ser tudo lindo, maravilhoso, a gente tem que trazer os problemas, eventuais vantagens e pontos negativos. Ainda na perspectiva de início do processo, nós temos uma inovação no que diz respeito às ações ligadas ao direito de família. Então aquilo discutindo guarda, aquilo relacionado à investigação de paternidade, no que diz respeito a alimentos, divórcio. Nestes casos de direito de família, o réu será citado sem a contrafé. Pois é, o réu vai receber a citação para comparecer a tal audiência de conciliação, mas o réu não vai saber por que ele está sendo processado. A ideia dos defensores desta nova previsão no novo CPC é que isso vai permitir maiores acordos, porque a leitura da petição inicial pode deixar o réu irritado. Com o devido respeito a quem assim pense, me parece que o dispositivo é inconstitucional, porque viola o devido processo legal e a ampla defesa. Como é que eu vou para uma audiência sem saber por que eu estou sendo processado? Não gosto do dispositivo, mas claro, o Supremo que vai dizer se é ou não é inconstitucional. Uma outra novidade importante é a chamada possibilidade de ônus dinâmico da prova. O que é isso? Regra geral no Código de 73. Quem alega a prova? O autor, o fato constitutivo, o réu, o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O que prevê o novo CPC? Ônus dinâmico da prova. O juiz vai determinar quem tem o ônus da prova, quem deve produzir a prova, conforme as alegações do processo e conforme aquele que tiver a melhor condição de fazer a prova. Exemplo, vou trabalhar também com a situação de alimentos, família, acabei de falar. Quem tem melhores condições de dizer quanto o réu ganha? O autor, fato constitutivo, ou o réu? O juiz poderia reconhecer a inversão do ônus dinâmico da prova, a inversão do ônus da prova por força do ônus dinâmico da prova, e aí, portanto, o réu é que teria que comprovar quanto ele ganha e quanto não ganha a partir das afirmações do autor, da autora. No que diz respeito ao juiz, nós temos um artigo que trabalha com a fundamentação da sentença.
E são vários incisos, parágrafos, dizendo tudo aquilo que o juiz precisa fazer, que ele não pode deixar de apreciar nenhum argumento levantado pelas partes, que ele não pode falar mais, o que acontece muito hoje, de os outros argumentos não precisam ser apreciados se o argumento principal já foi apreciado. Isso, se for aplicado de uma forma rigorosa, vai transformar ou elaborar uma sentença em algo tanto quanto complicado, porque o juiz vai ter que desenvolver muito o trabalho de intelecção na sentença. Claro que não pode ter uma sentença omissa, sem fundamento, mas também você não precisa ter, na minha opinião, uma enormidade de argumentos relacionados a uma sentença, porque isso vai levar muito tempo por parte do juiz. E seguramente isso vai ensejar a oposição de inúmeros embargos de declaração. E tudo vai depender de como a jurisprudência vai trabalhar com esse dispositivo. Temos uma mudança relacionada à coisa julgada, que para mim, infelizmente, é uma das piores inovações do Código, que a coisa julgada no novo sistema, ela passa para as questões prejudiciais, mesmo que não haja declaratória incidental. No sistema do Código de 73, do Código atual, se surge uma questão prejudicial, nós temos de pedir expressamente que a questão prejudicial seja coberta pela coisa julgada. Por exemplo, se nós estamos discutindo uma multa contratual e a parte fala, o contrato é nulo. A nulidade de contrato, ela é questão prejudicial à aplicação da multa. No sistema atual, se não houver a declaratória incidental, coisa julgada só na multa. No sistema projetado, independentemente de pedido das partes, nós teremos a formação da coisa julgada, o que transforma o processo, muitas vezes, pode transformar o processo numa loteria. Você sabe como começa, mas você não sabe como termina. Não gosto do assunto. Estudei no mestrado e no doutorado coisa julgada, esse é um dispositivo que menos gosto do novo Código. Claro, tem os seus defensores, porque diz que é economia processual, julga tudo de uma vez. Outro dispositivo que tem já surtido muitos debates, acarretado muitos debates, é o artigo 12 do novo CPC, que fala da necessidade de julgamento dos processos por ordem cronológica. Uma vez que os autos forem conclusos para sentenciar, se eu, juiz, tiver uma causa complicadíssima, mas que foi a conclusão na sexta-feira, eu não posso julgar nenhuma causa posteriormente, porque senão estaria, aspas, furando fila. Isso, creio, vai tumultuar bastante a gestão do trabalho no Poder Judiciário, desde o primeiro grau aos tribunais superiores. E acredito que essa vai ser a primeira norma a não pegar. Os juízes não vão aplicar e não há penalidade para o juiz se não houver essa aplicação. Outra inovação importante. Nós temos no sistema vigente o processo cautelar e a tutela antecipada. No novo CPC, morre como um livro autônomo, como um processo autônomo, a cautelar. Não temos mais cautelar, não temos mais cautelar nominada, não temos mais as cautelares, nem a nominada, nem as nominadas, nem a inominada. Acaba o arresto, acaba o sequestro. De um lado isso simplifica, mas eu creio que na prática isso vai trazer algumas dificuldades para os advogados, principalmente na utilização das cautelares para aquelas hipóteses de urgência. Não é que o código não resolve o problema da urgência, não é isso. Só que a gente vai ter um novo sistema em que me parece que a gente vai ter uma grande dificuldade de adaptação. Mas quem sabe pode trazer um resultado interessante. Isso só o tempo vai dizer para nós. Um dispositivo que a advocacia gostou bastante, costuma sempre dizer que é interessante, é a contagem dos prazos. Os prazos passarão a ser contados apenas em dias úteis. Então, por exemplo, um prazo de 5 dias em que a gente tinha ele iniciando na quarta-feira, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda-feira venceu. Agora não, porque o sábado e domingo não vai contar mais. Sem dúvida nenhuma, um prazo de 5 dias para o advogado é uma condição complicada. Mas poderíamos ter pensado em dobrar os prazos. Tem gente que gosta do dispositivo, tem gente que não gosta. Por exemplo, uma cidade que tem feriado municipal, um estado com feriado, isso tudo vai deixar de contar. Então isso pode trazer alguma dificuldade para o advogado na contagem do prazo. E de qualquer forma, é importante entender, aumentam os prazos para isso. Uma inovação que me parece a mais importante do código, ainda que tenha sido num valor elevado, diz respeito à possibilidade de penhora de salário.
Hoje nós temos no CPC e no sistema processual de uma forma geral praticamente sagrado o salário. Não importa se o sujeito ganhar um salário mínimo ou 100 mil ou 300 ou 400 mil mês. Tudo aquilo é impenhorável. No novo CPC não. A gente tem um limite, elevado é verdade, mas o limite de 50 salários mínimos. A partir de 50 salários mínimos, nós temos a possibilidade de que seja realizada a penhora, inclusive a respeito de salário. Essa inovação já entrou no sistema processual em 2006 para o Código de Processo Vigente, mas infelizmente, na minha opinião, claro, foi vetado. Voltou agora. Vamos esperar que agora não exista o veto em relação a isso. E por fim, uma outra inovação é a criação da sucumbência dos honorários sucumbenciais recursais. Hoje, apenas existe a condenação na sucumbência uma vez. No projeto do novo código, a cada recurso que for interposto, você recebe nova condenação. Claro que isso, para situações em que a matéria está pacificada, é ótimo, porque evita que a pessoa fique recorrendo e que vai ficar mais caro. Mas, em relação àquelas causas em que existe divergência, aí a situação fica mais complicada, porque a parte que quer discutir, quer levar, ela pode ser penalizada por isso. E, importante destacar, claro, em relação a isso, após alterações ao longo do projeto, foi colocado um teto. Não pode existir, mesmo com sucessivos recursos, não pode existir a questão dos honorários recursais acima de 20%. Então, por exemplo, 10% na sentença, mais 10% na apelação. Tem recurso especial para o STJ. Pode ser 30%? Não. O teto é 20%. Perfeito, senhores? Como dito, são apenas 10 das inovações do novo código. Tem coisa boa, tem coisa média e tem coisa ruim. Claro, sempre sob a minha perspectiva. Espero que tenham gostado e vamos estudar no código, que tem bastante coisa para a gente estudar para poder trabalhar nos processos diariamente ou estudar pensando tanto na graduação ou em um concurso público ou em uma pós. Obrigado pela atenção e até a próxima.